Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Maria não seria a mãe dos cristãos, e a maior parte do que você escreveu sobre Maria não existe no Novo Testamento. Portanto, eu acho que você andou tendo fontes externas à Bíblia para poder fazer algumas afirmações. Por exemplo, você escreveu, abre aspas, Maria, sendo mãe de Cristo, se torna nossa mãe, assim como se tornou mãe de João no Calvário. Fecha aspas. Errado. Os que creem em Cristo não se tornam filhos de Cristo, mas filhos de Deus. Muito embora Jesus seja Deus, existe uma diferença entre as pessoas da Trindade. Além disso, Maria não é esposa de Deus, para que nós nos consideremos filhos dela. Quanto ao que aconteceu no Calvário, além de Jesus não a chamar de mãe, mas de mulher ou senhora, seria uma palavra moderna para isso, ele chama ali mulher, no caso seria como chamar de senhora, mas ele não chama de mãe. E ele não disse a Maria que cuidasse de João, mas o contrário, ele disse a João que cuidasse de Maria. João 19, 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Você escreve, abre aspas, Maria não teve outros filhos com José, fecha aspas. Errada a sua afirmação, porque em Marcos 6,3, Jesus e seus irmãos são mencionados como irmãos em relação a Maria, filhos de Maria. É dito assim, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? Não são primos. Alguns falam assim, não, mas isso aí é primo. Então por que citar Maria e José como pai deles? Primos não têm o mesmo pai, não é? Você escreve, abre aspas, José era viúvo e tinha 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres, e que Maria tinha sido prometida a José porque seus pais haviam morrido e ela ainda morava no templo. Errado. Não sei onde é que você foi encontrar isso daí. Maria morava na sua própria casa em Nazaré, enquanto o templo ficava em Jerusalém, a 150 quilômetros de distância de Nazaré, onde morava Maria. E ela estava desposada, que é uma espécie de noivado, com José. Quando o anjo lhe apareceu em Lucas 1, 26, no 6º mês, diz que foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Você escreveu, Tiago era o que Maria mais gostava, pois era o mais novinho. Isso é pura especulação. Não existe qualquer registro da idade de Maria ou José e nem da predileção dela por algum filho. Mesmo que existisse, se a sua tese de que Jesus seria o único filho legítimo de Maria e que José seria viúvo com 6 filhos, como Tiago podia ser o mais novo? Não é? Porque quando José casou, ele já tinha filhos e daí veio Jesus. Como é que Tiago seria o mais novo? O que você está dizendo que Tiago era mais novo que Jesus, não sendo filho de Maria, implica que José teria tido outra mulher depois do nascimento de Jesus. Mas você também escreve, Maria já estava salva por mérito e merecimento, pelo sim dado a Deus e por sua falta de mácula. Errado. Você nega a palavra de Deus em Romanos 3,10, que diz que não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há nenhum que faça o bem, não há nenhum só. Ao tentar dignificar Maria, considerando-a isenta de pecado original, algo que só Jesus podia ter sido, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, você acaba negando a própria palavra de Deus na sua totalidade. Seria preciso fazer um acréscimo no versículo que eu acabei de citar em Romanos, dizendo que, exceto Maria. Né? E também em 2 Coríntios 2,15, quando fala, ele morreu por todos, teria que acrescentar, exceto por Maria. Além disso, considerar que Maria fosse isenta do pecado original é o mesmo que dizer que ela teria sido gerada pelo Espírito Santo. Aí você escreve, Maria tinha um papel muito mais importante do que qualquer apóstolo de Jesus na igreja primitiva. Aliás, todo cristão na época chamava Maria de mãe e Pedro de pai, por isso o nome Papa. Papa igual a pai. Isso é pura especulação. Não existe qualquer evidência disso no Novo Testamento, e a última vez que Maria aparece é no capítulo 1 de Atos. Antes da formação da igreja, que se dá no capítulo 2, ela nunca mais é mencionada, nem em Atos e nem nas epístolas que trazem a doutrina dos apóstolos para a igreja. Você acha que se fosse importante o papel de Maria depois da formação da igreja,
Ela não estaria sendo mencionada por todos os discípulos e todos os apóstolos que escreveram as cartas? No entanto, ninguém faz menção dela. Quanto a Pedro ser chamado de pai pelos cristãos, para fazerem isso, eles teriam que desobedecer ao mandamento do próprio Senhor, como muitos desobedecem hoje, né? Afinal, que valor você dá à palavra do Senhor Jesus, que falou explicitamente contra chamarmos alguém de pai ou de papa no sentido espiritual, de Mateus 23, 9, e a ninguém na terra chameis de vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Você escreveu também, e não foi apenas Deus a dar o seu único filho para nos salvar, mas também Maria deu o seu filho para nos salvar. Que é isso? Isso não passa de pura heresia. Você coloca Maria como coautora da nossa salvação. Você tem coragem disso? E você escreve, estou sendo realista em mostrar que Maria é muito mais do que a Bíblia mostra. Então você está confirmando que aquilo que você está dizendo não é a palavra de Deus. Quando Paulo se despediu dos anciãos de Éfeso, ele já previa que não apenas lobos cruéis entrariam no rebanho para exterminar o rebanho, mas também homens se levantariam dentro do rebanho para falar coisas distorcidas, a fim de atraírem discípulos após si. Qual o antídoto que Paulo usa contra esses perigos? Ele recomenda que os cristãos busquem a Deus e a palavra da sua graça, a mesma palavra a qual você não dá qualquer valor. Ao tecer essas elucubrações, essas lendas, que só servem para desviar os olhos daquele que é o único e suficiente Salvador, Jesus. Eu não quero desmerecer Maria, eu quero exaltar Cristo. Essa é a questão. Atos 20, 29 e 32, Paulo escreve, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. Por isso vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los, dar-lhes herança entre todos os santificados. A palavra de Deus é o único terreno seguro para o cristão se precaver contra ideias de homens e demônios. Paulo ainda escreve, admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Gálatas 1, de 7 a 9.